Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Estamos começando mais um programa, A Hora do Estudo Bíblico. Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe ao estudarmos a sua palavra. Amado Pai, te agradecemos pelo nosso querido Salvador, o Senhor Jesus, pela tua santa palavra e pelo Espírito Santo, nosso Mestre. Senhor, pedimos que fortaleças todas as pessoas que nos pediram ajuda em oração. Te pedimos, Pai querido, pelos idosos, por aqueles que estão desanimados, com corações partidos, e também pelos perdidos, Senhor. Pedimos pelos casais jovens que não têm tido um relacionamento feliz. Te pedimos por aqueles que estão longe do teu caminho. Que este programa seja para a tua honra e glória e traga bênçãos para os corações das pessoas que nos ouvem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos estudar a vida de oração de Jesus. O Senhor Jesus ensinou seus discípulos a orar, mas creio que o maior impacto sobre suas vidas foi quando eles viram e ouviram Jesus orar. A vida de oração do nosso Senhor Jesus foi um exemplo de como eles deveriam orar e como nós também devemos orar. Jesus nos ensinou através do seu exemplo. Pregamos e nos esforçamos para viver o que pregamos, mas Jesus vivia o que ele pregava. Ele ensinou muito sobre oração, mas ele, acima de tudo, orava. A oração era algo natural na vida do Senhor Jesus. Para ele, a oração era como respirar. Vamos passar alguns minutos na escola de oração e aprender como Jesus orava. É muito importante estudarmos o que ele disse sobre a oração, mas é extremamente importante que saibamos como e quando ele orava. Cristo estava cercado pelas mesmas circunstâncias que nos rodeiam, e a oração era a poderosa arma que ele usava repetidamente. Nos 4 evangelhos estão registradas 15 orações em que o nosso Senhor orou. A partir disso, podemos aprender lições que vão fortalecer a nossa vida de oração. Não vamos estudar todas as passagens em ordem cronológica, mas vamos tentar apresentar um quadro geral e tirar algumas lições importantíssimas. Bom, primeiro, o ministério do Senhor começou com oração. Vamos ler Lucas 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Mateus 3,17 e Marcos 1, 9 a 11 referem-se ao batismo de Jesus, mas somente Lucas acrescenta a expressão "e orando". Este é o início do ministério público de Cristo, e ele não se atreveu a iniciá-lo sem a unção do Espírito Santo. No final do versículo 21 e começo do versículo 22 de Lucas 3, nós lemos: "Orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba." A partir dessa passagem, aprendemos que quando Jesus orou, o poder do Espírito Santo se manifestou. Podemos supor que durante aqueles anos, chamados anos escondidos em Nazaré, ele tenha desenvolvido o hábito de orar. Quando ele tinha 12 anos, ele disse: "Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Lucas 2:49. O fato de tratar dos negócios do pai necessariamente deve incluir a oração. Quando Jesus começou seu ministério público, simplesmente continuou praticando a oração, que já era um hábito desde a sua juventude. Sua oração abriu os céus, e o Pai e o Espírito Santo responderam. Ele ouviu a voz do Pai dizendo: "Tu és meu filho amado, em quem me comprazo." E naquele momento, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Foi essa unção especial e esta resposta à oração de Jesus Cristo que convenceu João de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. João 1, versículo 29, nós lemos: "No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo."
O Dr. Campbell Morgan diz que a palavra usada em Lucas 3, 21 e 22 para expressar o ato de orar é uma palavra grega que significa literalmente desejar o que está por vir. Aqui, Cristo é visto em uma atitude de devoção e dependência do Pai e do Espírito. Era uma oração de fé e de confiança. Ele orou adiante para as poderosas conquistas. Esta é a ideia geral em relação à palavra oração. Eu gostaria de ver aqueles que são chamados por Deus para o ministério aprender a depender de Deus. Isto é o principal na oração. Dependência de Deus, sabedoria, orientação, direção. Em resposta à oração de Cristo, o Pai mostrou sua aprovação. O Espírito o ungiu e as pessoas o reconheceram. Todos os obreiros cristãos, inclusive eu, podemos aprender uma lição aqui. Queridos, não ousemos depender somente de nós mesmos, de nossas habilidades e dos nossos dons. Tudo isso pode ser usado por Deus, mas se não dependermos dele, nunca seremos aprovados por ele, nem teremos o poder do Espírito e a nossa mensagem não será eficaz na vida dos que ouvem. O ministério de Jesus começou com a oração. Toda vez que leio a palavra de Deus, eu sinto a necessidade de orar primeiro. Antes de gravar esses programas, sempre nos voltamos para Deus pedindo a Ele orientação. O ministério de Cristo começou com oração. Será que os nossos ministérios começam de forma diferente? Segundo, o ministério do Senhor Jesus continuou com oração. Marcos tem uma palavra interessante para nós no primeiro capítulo do seu evangelho, começando com o versículo 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. O dia anterior havia sido um dia muito ocupado. O Senhor tinha ensinado na sinagoga, tinha expulsado demônios, curado a sogra de Pedro e ministrado a muitos doentes. Tudo isso está escrito em Marcos, capítulo 1. E por ter sido um dia cansativo, poderíamos supor que na manhã seguinte ele precisasse de uma hora extra de sono, descansar um pouco. Isso é o que nós precisaríamos. Mas ao invés disso, ele se levantou enquanto ainda estava escuro e foi para um lugar afastado para orar. Isso é o que diz Marcos 1,35. Quando tenho alguns dias assim ocupados e estressantes de muito trabalho, na manhã seguinte aproveito a oportunidade para dormir um pouco mais. Mas o Senhor Jesus Cristo se levantou de madrugada em busca de um lugar para orar, e foi nesse lugar tranquilo de oração que ele recebeu as orientações necessárias para um novo dia. Ele poderia ficar em Cafarnaum, onde o seu ministério estava sendo frutífero, ou seguir adiante para outra cidade. Bem, ele obteve sua resposta. Depois de orar, suas perguntas sobre a vontade do Pai foram respondidas. Pedro queria que ele ficasse e disse: Todos te buscam. Mas o Senhor disse: Vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue ali também. Assim vemos que a oração derrotou o inimigo, pois através dela a tarefa ficou clara, definida, bem como o caminho a percorrer. Nós, como cristãos, não podemos negligenciar o nosso tempo a sós com Deus no início de cada dia. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se desejamos que nossas vidas e nossos esforços produzam fruto que permaneça, precisamos buscar a orientação de Deus a cada novo dia. Se fazemos planos com antecedência, então devemos fazê-los somente depois de ter orado, pedido a orientação de Deus, e mesmo assim devemos buscá-lo diariamente, porque Ele pode mudar os nossos planos. Nossas atividades diárias devem ser preenchidas pela oração. E por quê? Para permitir que o Espírito Santo nos dirija e assim possamos imitar o nosso Salvador, que não fazia planos sem antes orar ao Pai. Amados, não é possível um cristão saber o que é melhor para ele sem antes orar. Pastores, evangelistas, professores de escola dominical, pais, mães, filhos e filhas, ouçam o que eu tenho a dizer hoje. A oração é absolutamente essencial. Ela foi essencial para Jesus tanto no início como na continuação do seu ministério. Nosso Senhor deu grande valor à oração. Alguns cristãos experimentam grande sucesso e desfrutam de muita fama e honra, sem dúvida alguma, merecida. Mas isto pode representar um perigo em potencial.
A natureza carnal que ainda vive em nós se abre através das aclamações e dos aplausos das pessoas que nos admiram? Gostamos que os outros falem bem de nós e estamos dispostos a aceitar a honra que os outros nos dão, embora nem sempre sabemos o que os motiva a nos prestar honras. Seja qual for o caso, é difícil para qualquer um de nós manter-se humilde e dependente do Senhor quando somos constantemente elogiados por outras pessoas. O Senhor Jesus passou por essa experiência. Lucas diz, no capítulo 5, versículos 15 e 16... A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. O Senhor Jesus tinha inimigos, mas também muitos amigos e seguidores. Agora veja qual era a sua reação a isso. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Oh, que grande lição nós temos aqui, amigo. Será que nós não seríamos tentados a estar com os amigos que nos honram e louvam e ficar ouvindo o que eles pensam de nós? Imagino que seja muito difícil não ceder a esta tentação. Em meio à crise, eu chamo isso de crise, o nosso Senhor se dedicava à oração. Toda vez que um cristão atinge um novo pico de prosperidade, de destaque, é hora de afastar-se para orar. Deixe-me avisá-los, amigos, que em um momento assim não sentiremos grande necessidade de orar. Quando somos bem-sucedidos, temos o bolso cheio de dinheiro e saúde suficiente para desfrutá-lo. Quando nossos amigos estão em torno de nós, em boas relações com a família, não sentiremos a necessidade de orar. Seremos tentados a corresponder a quem fala bem de nós e a reagir favoravelmente a eles. Deus talvez ficará de fora do nosso pensamento em momentos como este. Mas saibam que cristãos que estão sendo usados por Deus podem perder o poder e a eficiência se o seu coração se encher de orgulho. Quanto mais a fama do Senhor Jesus aumentava, mais ele dava importância à oração. Portanto, em crises ou situações semelhantes, dediquemo-nos à oração também. Segundo Crônicas 26:5, fala que enquanto Uzias, rei de Judá, buscava a Deus, Deus o fazia prosperar. Mas quando ele atingiu seu auge da prosperidade e do poder, ele se esqueceu de Deus. E seu coração se encheu de orgulho. O resultado foi que ele morreu leproso, derrotado e sozinho. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 23. A queda dos poderosos. Amado cristão, não pare de depender de Deus, nem um momento. Nós devemos depender muito dele em oração, como Cristo fez. Ele retirava-se da presença e dos aplausos dos homens para ter comunhão com o Pai. Ser aplaudido, ser elogiado é um grande perigo. Que Deus nos afaste de fazer o mesmo. Antes de nosso Senhor escolher alguns homens que seriam seus discípulos, ele orou. Jesus escolheu 12 homens para representá-lo depois de sua partida, mas ele o fez de acordo com o propósito de Deus. Lucas 6, versículos 12 e 13 diz: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Esta tarefa era um fardo tão especial no coração do Senhor que o levou a ficar em oração a noite inteira. A escolha dos 12 apóstolos era tão importante para os negócios de seu pai que ele precisou de um encontro prolongado com o Pai. As Escrituras não nos dizem se ele havia planejado passar tanto tempo em oração, mas as circunstâncias imediatas o levaram a passar uma noite inteira. Quais eram essas circunstâncias? Os líderes religiosos da Judéia estavam irados contra ele e o seguiam, procurando eliminá-lo. Cansado em corpo e em espírito, Jesus retirou-se para orar. Não foi uma oração curta e rápida, como nós fazemos, mas durou toda a noite. Ele sabia que seu tempo na terra em breve chegaria ao fim, e ele precisava de homens que poderiam prosseguir sob as mesmas pressões e perseguições pelas quais ele estava passando. Ele estava planejando a continuação do seu programa, do seu ministério. Mas por que orar a noite toda? Será que essa escolha não poderia ter sido feita em menos tempo? Amigos, eu só sei que algumas respostas às orações não são obtidas de imediato. Também sei que há momentos em que temos a tendência a escolher homens por sua aparência externa ou por suas preferências pessoais.
Há igrejas que sofreram grande perda porque os líderes não passaram tempo suficiente em oração antes de chamarem um pastor. Paulo advertiu Timóteo em 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. E ele disse para não agir com preconceito e parcialidade. É importante que homens de Deus sejam escolhidos para a obra de Deus, e essas decisões precisam, sem dúvida alguma, de muita oração, de muito tempo com Deus. Nosso Senhor tinha este fardo em seu coração para essa tarefa importantíssima e perdeu a noção do tempo continuando a orar até amanhecer, a noite inteira. Então depois ele escolheu os 12, alguns dos quais foram os escritores de grande parte do Novo Testamento. Uma espera como essa diante de Deus também foi praticada por mais alguém na igreja primitiva. Lucas escreveu sobre os apóstolos, quando tiveram que escolher homens para levar o evangelho a novos campos. Ele disse em Atos 13, versículos 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Este é o modo como deve ser. Antes de uma igreja escolher um pastor, ou um diácono, ou um presbítero, deve considerar seriamente este exemplo da vida do Senhor Jesus e da igreja primitiva. Nós não devemos eleger essas pessoas rapidamente, mas buscar a vontade de Deus em oração. Vamos voltar agora para os milagres do Senhor para ver como eles se realizaram através da oração. Os milagres de Cristo eram um grande atrativo para as pessoas naquela época e ainda hoje o são. Mas não se fala muito a respeito da relação que esses milagres tinham com a vida de oração. Eu gostaria de analisar 2 milagres de Cristo. Escolhi o milagre da multiplicação dos pães para 5.000 homens, além de mulheres e crianças, e o milagre da ressurreição de Lázaro. Estes 2 foram escolhidos porque ambos tratam de dar e do sustento da vida. Você vai perceber isso quando examinar esses 2 milagres com mais atenção. Vamos ver primeiro a alimentação dos 5.000. O registro deste milagre aparece em Mateus 14, 17, Marcos 6, 38 e João 6, 9. Mateus e Marcos relatam que o Senhor orou antes e depois do milagre da multiplicação dos pães. Mateus 14, versículos de 14 a 21. A multidão o tinha seguido da cidade até o deserto e agora estava entardecendo e era hora de comer, mas não havia comida para tanta gente. Os discípulos queriam dispersar a multidão e enviar as pessoas para as cidades, mas Jesus disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Poderiam eles alimentar esta grande multidão? Os 3 escritores nos dizem que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Agora, 5 pães e 2 peixes não era nada comparado com a quantidade de pessoas, mas o Senhor Jesus tinha o seu próprio plano. Pediu-lhes para trazer os 5 pães e os 2 peixes e ordenou que as pessoas se ajuntassem em grupos de 50 e de 100. E em seguida, Marcos diz no capítulo 6, versículo 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. João 6, 11 diz: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças. Volte um pouco e observe a sequência dos eventos. Jesus sabia que sua oração seria respondida antes mesmo dos pães e peixes serem multiplicados milagrosamente. O fato dele ter feito o povo se assentar foi um ato de fé. Ele esperava totalmente na provisão abundante de alimento para todos que ali estavam. Sua oração foi de fé e de confiança em Deus. Em Mateus 14, 20 lemos: E comeram todos, e saciaram-se. E o versículo 23 diz: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Amigos, esta experiência da vida de oração do Senhor Jesus é profunda. É um exemplo para a vida de oração de todo filho de Deus. Quando conhecemos os requisitos de Deus para uma oração eficaz, então devemos pedir o pão nosso de cada dia com a mesma confiança e a certeza de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Mas não perca o ponto principal desta história. Vamos ler novamente. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Sim,
Ele recebeu o que queria, mas a oração de comunhão com o Pai continuou? Nós, cristãos modernos, dizemos: até breve, Deus, voltaremos quando precisar de você novamente. Vamos seguir os ensinamentos de Jesus. Vamos manter nosso contato constante com a fonte da provisão, assim como o Senhor Jesus o fez. É assim que devemos fazer nós também, amigos. Aprendamos com o exemplo de Jesus. Que Deus lhes dê um abençoado dia em comunhão com Ele. Obrigado por ouvir o programa e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.